Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. João, obrigado, pá. Obrigado eu. Por estares aqui. Foi logo das primeiras pessoas que eu me lembrei de convidar para vir aqui, porque acho que fazia sentido e acho que também não me enganei, não é? Tu perdeste o teu melhor amigo, não é? Sim. Mas de uma forma, mas que também perdeste sobretudo fisicamente. Sim, sobretudo fisicamente, e é um exercício que eu... Antes de mais, olá e obrigado pelo convite, não é? Desverámos aqui para a conversa. Sim. E só um pequeno reparo que eu tenho feito, Sim. que é difícil, mas eu vou continuar a fazer. Vou-te só pedir que seja João Francisco e não João. Porque é a questão dos meus pais. João Francisco. João Francisco. Eu Mas sei que porquê? é Explica lá, mas comprido. explica porquê. Porque os meus pais escolheram cada um nome e não estavam a chegar assim a um consenso, então cada um decidiu dar um nome e combinar para um nome que desse para os dois. Então ficou João Francisco. Para ninguém se chatear. E cada um escolheu um, ficou João Francisco. E então eu quando era miúdo não me importava que me tratassem por João. Mas agora queres João Francisco. E agora faço Acho questão de bem. ser João Francisco. Pá, Fazes com bem. respeito aos meus pais. E eu gosto, é uma coisa que me distingue, pá, e que é o meu nome, não é? Acho que fazes bem, João portanto- Francisco. Não tens mais alcunha? Tens alguma alcunha? Não, os meus amigos tratam-me por Lima também. Os amigos do meu pai tratavam-me por Lima Júnior e, portanto, entre João Francisco, que é a família, ou alguns amigos muito próximos. Obviamente, quando E- fazes ou merda Lima. é João Francisco, É. não é? João Francisco! É sempre João Francisco. É sempre João Mas é com Francisco. outro tom. Exatamente. Só Exato. o tom. É aquele tom mais. João Francisco! É. João Francisco, pronto, tens razão, João Francisco. Mas Mas não me em relação- enganei, então no que eu estava a dizer, pá, não? Não, de todo. E eu estava a dizer, como estavas a dizer, que gostavam e ainda gostam, é um exercício que eu tendo a fazer bastante, é falar no presente. Não falo do meu pai no passado e continuo a falar sobre ele e a pensar na nossa relação como uma relação presente e que eu mantenho e que eu estimulo. E no falas dia-a-dia. muito com o teu pai? Onde eu falo mais é dentro de água, porque engraçado. sinto que é o momento, nesta fase da nossa vida, era o nosso momento de maior partilha. E portanto é algo que eu continuo a fazer e eu sei que era um sítio importante para ele, onde ele encontrava a sua paz e se calhar era um sítio também onde ele próprio tinha conversas com o próprio e com outras pessoas que ele quisesse ter isso. E se calhar, Cada também um sabe. se calhar tinha conversas contigo também. Sim, possivelmente também comigo, se calhar pensava nas conversas que ia ter ou nas conversas que já tinha tido e como é que ia ter a próxima, mas de facto foi uma coisa que eu demorei muito tempo a ganhar este gosto ao mar, mas eu acho que é um sítio que facilita muito esta introspeção e retrospeção. Porque tu não fazes surf assim há tanto tempo. Não, Eu lembro depois de muita insistência... Eu lembro do teu pai ter dito que um dos maiores arrependimentos era tu não fazeres surf. Tu fazias tudo o que era desporto, menos fazer surf. Até que conseguiu convencer... Não, ele convenceu-me quando deixou de me tentar convencer. Quando ele parou de insistir que eu fosse para o surf foi quando eu comecei a ganhar o gosto próprio e fui por experiência e fui tentativa e erro. Pá, ele veio muito na cabeça, mas ia com os meus amigos ou ia sozinho, mas muito dificilmente ia com ele. E depois, a certa altura, eu comecei a dizer para ir com ele e começámos a ir e a divertir-nos. Sim, e não foi assim há muito tempo. Isto foi aqui Não pá, foi. há 2 anos, Foi para talvez. aí há 2 ou 3 anos. E é engraçado que tu fizeste uma tatuagem do teu pai que é exatamente aquela foto que ele tinha É, dele a correr para a água. para a água. Sim. E ficou muito gira. Foi a tua primeira tatuagem? Não, eu tenho aqui outra no braço, que também é de um familiar. Também é uma história engraçada que tem a ver com temas de coincidências ou não coincidências. Isso é um tema para nos alastrarmos aqui durante muito tempo, mas não foi a minha primeira tatuagem, não foi? Tu pensas muitas vezes no que aconteceu? No que aconteceu, eu não... Quer dizer, acabo por ter que pensar, Claro. não é? Porque ao me dedicar a este tema e ao falar abertamente sobre ele e partilhar a minha experiência, naturalmente tenho que falar sobre isso. Mas eu acho que a pergunta é mais sobre se eu acabo por, de certa forma, arrastar nesse tema e ficar ali a remoer a Sim. situação e de tudo que eu faço. Eu acho que é uma coisa que é muito importante e que eu consegui fazer, felizmente, com relativa facilidade, foi rapidamente entender a situação e estar bem com ela. E acho que a principal razão para que isso tenha acontecido é a boa relação que eu tinha com o meu pai e o facto de eu ter sentir zero culpa e zero arrependimentos e sentir que não havia nada que eu pudesse ter feito diferente na relação com o meu pai. Opa, ou seja, mas eu acredito que se calhar nos dias em que tu estás mais chateado com as tuas coisas, com coisas que te correm menos bem, às vezes não te vem essa imagem, não é? Ou não te vem esse pensamento sobre esse dia ou sobre essa altura e porque é que aconteceu e não te vem te chatear? O porquê é muito raro.
porque é muito raro e quanto mais eu me envolvo no tópico da saúde mental, menos esse porquê acontece. Porque é uma coisa que nós defendemos, não é? E que temos falado, e tu também tens falado muito sobre este tema, não tem que haver um porquê para as coisas, ou seja, não tem que haver um porquê que leva a... E depois... Ou seja, sim, eu acho que haverá um porquê, mas que tu não tens que te centrar nele, porque não é o teu, não é. Sim, e mesmo eu não vou compreendê-lo. Sim, e mesmo nas nossas questões, eu acho que muitas vezes tu ficares preso no porquê é ficares preso no passado, não é? Sim. É ficares preso no... tentar, em vez de seguires o teu caminho, estás a tentar resolver algo que já aconteceu e que não podes alterar, não é? Eu para pensar no passado penso com um sorriso. Eu vou pensar nas coisas que partilhei com ele e no exemplo que ele deixou. Não é essa situação em particular que infelizmente corresponde ao término da vida do meu pai enquanto pessoa presente, que eu vou pensar quando penso no passado e penso nele. Seria uma falta de respeito, na minha opinião. Depois de tudo o que nós passávamos, ser esse mente que ia ficar vinculado à memória do meu pai. Claramente estou a ver o teu pai a dar-te na cabeça se tu ficasses com esse sentimento de culpa. Mas nunca o tiveste? Não, desde o primeiro dia. Zero. E eu acho que é uma coisa que é importante e que eu trabalho muito, mas felizmente foi desde o início que eu consegui fazer isso e portanto trabalho para o manter, que é ter a certeza absoluta que a relação que eu tinha com o meu pai foi a melhor relação que eu podia ter. E se tu não tivesses tido uma boa relação com o teu pai, achas que teria sido... Isso é futurologia, como é óbvio. Mas achas que seria diferente? Não vou saber responder. Não consigo responder porque não é a situação. E portanto, nem é uma coisa que sobre a qual eu quero... Eu gosto disso, porque estás a ser pragmático. Mas isso eu sou bastante. E eu acho que todas essas coisas, a minha forma de estar... Se não existe, não pensas nisso. Certo? Certo. Isso é curioso, porque se tu não tens essa ideia de... Não tens esse sentimento de culpa, nunca pensaste se poderias ter feito algo diferente? Não, ou se acontece esse pensamento, é muito rápido, porque... Quando surge esse pensamento, como é que tu consegues eliminar? É voltar a focar-me no que é o meu dia, no pensamento que surge no meu dia a dia, ou cada vez que eu penso no meu pai, eu sei que tinha uma relação ótima com ele. É normal haver momentos de alguma insegurança e que uma pessoa hesita ali, há uma quebra dessa certeza, mas é rapidamente perceber o que é que está aqui a passar, isto não é assim, eu sei que não é assim, e devagarinho desconstrói-se isso e continua o nosso caminho. Agora, uma coisa que eu não faço é esse pensamento vir e eu arranjar a forma dele desaparecer. Não, eu penso sobre ele e chego à conclusão, este pensamento não é para estar aqui, porque eu sei que não é. Eu, quando estou num momento em que estou calmo e que estou ciente e consciente da minha realidade, não tenho este tipo de reação. Portanto, houve aqui qualquer coisa que me levou a ter esta hesitação. O que é que se passou? Penso um bocadinho sobre isso. Ok, não tem nada a ver com isto, foi outra coisa qualquer que me causou esta incerteza. Segue em frente. Sabes muito bem como é que estás em relação ao teu pai, portanto não... Isso não se trata de negligenciar, ou seja, de eliminares aquilo que estás a sentir, não é? Sim, porque resolvo, eu vivo o que estou a sentir, interpreto, e depois... Isso é uma questão que tu podes aplicar em várias situações da tua vida, de luto, e quando eu falo de luto, não é só o luto físico, não é de uma pessoa... mas a perda de um trabalho, o fim de uma relação, todas essas coisas, não é? Sim. Porque quando termina algo que nós não estamos à espera, da forma, seja qual for a forma, não é? Quando termina algo que nós não estamos à espera, o ser pragmático e o ser, lá está, a ter essa componente mais realista, se calhar ajuda, não é? Sim. Tudo o que são coisas sobre as quais nós não temos controle do desfecho e que têm um desfecho diferente do que nós gostaríamos, podem causar um luto, não é? Depois podem ser de diferentes intensidades. Mas eu acho que a questão passa muito por aí. É tu chegares à conclusão que tu não és responsável. Não é responsável... Sim. Tu és, agora, falando no caso específico do teu pai, tu não és responsável pelo teu pai, não é? Tu podes... nós temos muitas pessoas que estão a passar por situações de depressão ou outras complicadas e nós queremos ir lá ir e puxá-las para cima, não é? E dar-lhes a entender que fazem falta
e mostrar-nos outro caminho, mas a decisão é sempre da pessoa. Sim. Não é? É pesado porque nós sabemos que a pessoa está numa situação frágil, que às vezes pode ter momentos de pouco discernimento, mas não há nada que nós possamos fazer em relação a isso, senão darmos o máximo que nós podemos do nosso lado, de apoio, de presença, de amor, sobretudo de amor, mas temos que ter consciência disso, da nossa limitação. Sim, tu não podes pegar na outra pessoa. Sim, E a questão do teu pai especificamente, o teu pai estava a ser ajudado, certo? Na altura. Mas tu não podes pegar na outra pessoa e não podes interná-la. Não podes. Não podes mesmo. Do ponto de vista legal, não podes mesmo. Não podes pôr uma camisa de forças. É engraçado porque eu ainda ontem estava a ter uma conversa com uns amigos exatamente sobre uma pessoa que tem uma situação de vício, de jogo, neste caso, e que ela própria não tem consciência. Mas é uma coisa que já está a arrastar-se. E eu entrei um bocadinho nesse registro. Pega no gajo. E interno faz... E depois, obviamente, chamaram-me a atenção. Mas tu não podes fader isso. Eu, claro que não podes. Mas... Claro que não podes, mas faz lá. Inventa lá, velho. Claro que não podes, mas dá vontade, não é? Claro que porque sim. tu estás a ver a outra pessoa a sofrer e queres tentar fazer algo mais, mas não podes. Não podes. É muito ter noção dos nossos limites de intervenção, não é? E tentarmos dar... É isso e isto mesmo. não tem, não tem a ver com a irresponsabilidade, nem tem a ver com não te preocupares com a outra pessoa. Claro. E eu acho que é daí que vem a ausência do sentimento de culpa que eu te estava a dizer. Porque eu acho que eu vivo muito bem com essa noção de eu estar presente, mas não poder fazer mais do que a presença, da minha total presença. Eu sei que a minha total presença e entrega ao meu pai foi a que eu podia dar. Percebes? E por isso é que eu não tenho esse sentimento de culpa. Eu acho que o exercício é muito mais sobre... Não é tanto sobre o que é que eu podia ter feito, mas é perceber que se calhar eu não podia ter feito mais. Ou então, Sim. até podia ter feito mais, mas não é o mais suficiente. É as pessoas perceberem que estão dentro do seu limite. E por isso é que é muito aquela coisa de as pessoas tentarem construir relações incondicionais. Nós gostamos da pessoa como ela é e vamos estar a apoiá-la sempre. Mas apoiá-la não é resolver os problemas dela, porque nós não conseguimos os problemas da pessoa. Devias ter ido para a psicologia ao João Francisco. Doutor João Francisco, você devia ter ido para a psicologia. Podia. Mas, porque eu acho que faz muito sentido o que tu estás a dizer. E tu escreveste aqui uma palavra, eu tenho sempre aqui uma palavra para quem está a ouvir no podcast, escolho sempre uma palavra e desta vez o João escreveu aqui fósforo. O que é que tu queres dizer? João Francisco, pá, desculpa. João Francisco. Ou então chamo-te só Lima. Podes-me chamar só Lima. O João Francisco Lima escreveu fósforo. Porquê é que tu escreveste fósforo? Escrevi fósforo porque isto é uma analogia que eu faço quando partilho a minha experiência e tento passar, porque as experiências de cada um são difíceis de compreender e de associar à dos outros. E por isso é que as pessoas têm tendência a sentir-se sozinhas. E portanto, muita imagem que eu tento passar, ou que tento que as pessoas compreendam, é que isto é uma coisa que eu já, uma frase que eu já usei, portanto se calhar quem costuma ouvir vai achar que já ouviu isto a algum lado, que é: a dor é de cada um, mas dói a todos. Portanto, chama-se empatia. Pronto, ou seja, compaixão. O teu problema não é o meu e eu nunca vou compreender o teu e tu não vais compreender o meu, mas se calhar as consequências desse mesmo problema em termos psicológicos são as mesmas. Sim. E é aí que as pessoas têm que se juntar e ter a capacidade, empática de que não o é problema viver, é só meu, ninguém vai viver, compreender o meu problema. Não é viver a tua dor, eu Exatamente. não vivo a tua dor, mas respeito a tua dor e quero que tu saias dela. Exatamente. Mas não estou a viver a tua dor. Nem a vou resolver eu. Sim. Eu posso estar presente e ajudar-te no processo de tu resolveres a tua dor. Mas em relação ao fósforo, então, o que eu costumo dizer é que este incidente que aconteceu na nossa vida, trágico, não é? É como se fosse um fósforo. E o fósforo é um quer nós queiramos, quer não, é uma coisa muito pequenina, não é? Uma coisa frágil se nós quisermos partirmos, mas ele tem uma capacidade que é sobre fricção, quando acontece alguma coisa violenta, ele acende-se e cria uma chama, que é algo que é quente, que pode acolher, mas também queima, e normalmente é o que acontece com o fósforo. O fósforo queima muito rápido e aquilo, se tu atirares para o meio de uma floresta, se calhar ardes a floresta toda. Eu tinha um fósforo na mão e o fósforo estava a queimar e eu tinha que fazer uma coisa com ele. Aí das duas uma, ou deixava queimar ali, depois acabava por queimar os dedos, eu ia ter que largar o fósforo, ou então fazia o que eu faço na continuação desta analogia, que é acender uma vela. Aí uma vela é uma luz que é tranquila, que é apaziguadora, que ilumina o caminho,
E, portanto, eu quis agarrar no meu fósforo e acender a minha vela, e agora o meu objetivo é que a minha vela, que é uma coisa que o fósforo não consegue fazer, acenda muitas mais, porque a vela é uma coisa que dura. Enquanto o fósforo, tu acendes uma ou duas velas e depois o fósforo tens que o deitar fora, tens que usar outro, a vela pode durar o tempo que for o tamanho da vela. Eu acho que a minha vela é bastante grande, portanto tenho muito tempo a acender muitas outras, aí para eliminar o caminho, o meu caminho, o dos outros, e para dar exatamente este contributo de paz, de tranquilidade, de calor, mas sem queimar, percebes? E da mesma forma que eu, ou seja, sem que as pessoas precisem de um fósforo, eu quero ter a capacidade de acender a vela das outras pessoas e que elas possam, de uma forma exponencial, acender velas à sua volta, para que todos nós consigamos viver bem em harmonia. Muito bonito. Como é que tu chegaste a... De onde é que tu roubaste isto? Não roubei. Não roubei. E isto eu digo com toda a confiança, porque eu sempre Quando é que surgiu esta imagem? Sempre foi uma pessoa que reflete muito e que se questiona muito. Agora também tenho feito por ler muito, e ler muito simplesmente pode-me dar conhecimentos novos, mas pode-me também dar perspectivas diferentes sobre o que eu já conheço. E não quer dizer que a minha ideia mude para essas perspectivas, simplesmente eu posso agarrar nelas e dizer, destas 10 coisas há 2 que eu concordo e que se calhar posso substituir, porque eu já... Então tenho a minha ideia criada com base em todos os outros conhecimentos, e eu, em vez de simplesmente absorver ideias dos outros, agarro nas ideias dos outros e posso desconstruí-las e voltar a construir. Sim, criares a tua própria realidade. E ir criando a minha própria realidade. E esta questão... Se tu me perguntas para eu situar quando é que me surgiu, eu não te sei dizer, mas já é uma ideia que eu tenho partilhado há algum tempo. Eu acho que também veio muito a minha namorada Mafalda. Nós conversamos imenso e falamos imenso sobre o tema, e é uma pessoa como eu que se questiona muito, que está mais preocupada com as perguntas do que propriamente com as respostas. Aí depois, em conversa, os dois surgem muito estas ideias e nós vamos guardando. Porque às vezes há frases que nós dizemos em conversa um com o outro, que até pomos em citações, e muitas vezes é através de mensagem no WhatsApp, e depois pomos lá as nossas iniciais, que é para depois, quando formos pesquisar mensagens no WhatsApp, se pusermos as nossas iniciais, vai parar a todas as frases que nós já dissemos. Mas está muito bem pensado. Embora, se eu usar isto que tu disseste, se eu usar isto como um videozinho para pôr na internet, para puxar para esta conversa, eu vou só usar a parte que tu dizes, a minha vela é muito grande. Com a cabeça até quiser para a porcaria, não é? Não, ainda bem. Mas é bonito, sim. Não importa aquilo que te acontece, importa o que tu fazes com aquilo que te acontece. E como é que tu podes transformar isso a teu favor, não é? É a ideia de que uma experiência sem uma reflexão sobre a experiência não tem valor. Portanto, nós vivermos as coisas e simplesmente vivermos o imediato e não temos capacidade de pensar sobre o que vivemos e de tirar, de facto, conclusões que sejam aproveitadas para o resto da nossa vida, tem pouco valor. E depois eu conheço pais, recebo de vez em quando alguns mails de pais cujos filhos lidam com a perturbação obsessiva-compulsiva ou outras questões que precisam de ajuda. E o que eu vejo muitas vezes acontecer, ou pelo menos é o que me dá a ideia, é que estes pais, estas pessoas anulam-se. Ou seja, querem obrigar a pessoa a tratar-se, não é? Eu se calhar fazia o mesmo, mas acabam por se anular, porque eu para tentar ajudar alguém eu também tenho que estar bem, não é? E se calhar na altura em que o teu pai estava pior, também tinham que ter essa preocupação em estar bem, não é? Para tentar... Sim, eu acho que aí, eu acho que isto é uma coisa que peca em toda a educação. A educação normal da nossa sociedade, que é, eu de todo que me sentia preparado para lidar com alguém perto de mim que estava sob uma perturbação grave psicológica. E é uma coisa que tem que ser mudada, da mesma forma que os pais gostam muito, ou que na escola se tem conversas sobre educação sexual, a educação sobre a saúde mental deve ser tida rapidamente. E tem sido um dos meus objetivos, mais o foco até nas camadas jovens, porque é muito mais fácil eu dar esta realidade às pessoas de início do que estar a quebrar uma realidade que já está fundada na cabeça das pessoas há anos, pessoas com 50 anos que têm várias fragilidades e que não são capazes de as aceitar e de lidar com a sua vulnerabilidade, e isso depois causa inseguranças e causa más relações. É muito mais fácil para mim estar a educar do zero pessoas que nunca tiveram contacto com o assunto do que serem pessoas que já têm anos e anos a lidar com a depressão, tipo, como um assunto a evitar, e de repente levam com a própria pessoa sofre uma depressão ou tem uma depressão em casa e não sabe lidar com ela. Para eles é uma coisa que lhes disseram que não existe. E como é que vocês souberam lidar ou foram aprendendo?
Eu fui aprendendo, nem tive outra hipótese. Mas foste aprendendo como? Tentativa e erro? Aquilo que te parecia mais normal? Epá, eu fui aprendendo exclusivamente por reflexão. Depois tive apoio psicológico imediato, ou seja, a partir daí já era uma coisa sobre a qual eu tinha alguma curiosidade, eu queria experimentar ir a um psicólogo. A partir daí tenho consultas semanais e nunca deixei de as ter. Continuas a ter? Continuo a ter e no outro dia, agora há pouco tempo, no verão, tive 3 semanas, porque eu estive fora e depois a minha psicóloga esteve fora, tive 3 semanas sem ter e eu já estava tipo, pá, eu só quero, parecia que, deve ser o que tu sentes quando o Benfica não está a jogar, estás a ver? Quando vais jogar a seleção, tu pensas, pá, que se lixa a seleção, eu quero é que jogue o Benfica outra vez. Foi igual. Eu queria voltar, eu precisava, aquele espaço é bom para mim. E não é porque ela me vai resolver nada, simplesmente é um espaço onde eu tenho uma capacidade ainda maior de refletir sobre as minhas questões. Tu achas que, obviamente, do teu seio familiar, toda a gente lidou de forma diferente? Sim. Enquanto o teu pai estava a lidar com a depressão e depois? Toda a gente está a lidar com isso de forma diferente. E é normal que seja. Mas pá, eu gosto de pensar que estou a lidar de uma forma boa. Se calhar há pessoas que vão achar que eu me exponho muito. Pá, se calhar há pessoas que dizem que nunca na vida eu conseguiria. Mas não interessa muito o que os outros pensam, eu lido bem com a forma como eu estou a lidar. Exato. Não interessa tanto o que os outros estão a pensar sobre isso, não é? Sim, mas de facto cada um está a lidar à sua forma. E vocês falam? Eu não tenho... Falo muito com a Ana, com os meus irmãos não tenho falado tanto. Pá, porque eu sinto que eles ainda estão numa idade em que naturalmente já se questionam muito. E portanto... E eu não sou profissional da área, como tu disseste, podia ter ido para a psicologia, mas não fui. E portanto, eles estão a ser acompanhados e eu sinto... A única coisa que eu lhes quero dar é a abertura para eles saberem que, se quiserem, podem falar comigo. Mas eu não vou estimular essas conversas, porque tendo eles o acompanhamento e eu tento fazer-me presente e tento acompanhar, mas nunca os vou obrigar a ter essas conversas. Eu acho que se calhar um dos não é erros, o que é também o que é certo, sei lá. Mas acho que calhar uma das coisas que se devia fazer mais é exatamente ter essa abertura e falar sobre as coisas. Não passar um pano branco, não passar um pano sobre o que aconteceu. E eu tive um irmão que morreu antes de eu nascer. O meu irmão morreu com 14 anos, acho eu. Era deficiente profundo e eu nasci a seguir. E eu lembro de ver fotos do meu irmão em casa e não saber quem é aquela pessoa. Ninguém tinha falado contigo. Não, as pessoas diziam, os meus pais, era o teu irmão. Mas eu não sei quem era o meu irmão. Mas quem era o meu irmão, exatamente. Exato. Eu não sei quem era o meu irmão, ninguém falou como é que ele morreu, ninguém me explicou porque é que ele nasceu assim ou como é que nasceu assim, ninguém me contou particularidades histórias de vivência, não é? Pá, não é que ele tivesse muito, porque ele era deficiente profundo, coitado. Mas histórias da minha mãe com ele. É isso, é nesse sentido mesmo. E os meus irmãos, a minha irmã, por exemplo, não tem uma parte da memória da infância, porque isto foi completamente branqueado. E eu acho foi que... tão não falado. Não se falou. Sim, mas nós falamos e sobretudo falamos muito sobre o meu pai. Ou seja, podemos não falar sobre o assunto, mas o meu pai é referido e as histórias com o meu pai são relembradas e é com um sorriso. Pá, eu quando penso no meu pai é sempre com um sorriso. Vou ter momentos em que acabo por chorar, pá, mas começa com um sorriso. Mas também não fechas esse choro. De todo. Se fechasse esse choro não estava aqui a falar sobre ele, não é? Eu acho que... É isso, João Francisco. antes de eu ter capacidade de aceitar o que quer que seja em relação aos outros, tenho que conseguir aceitá-lo comigo mesmo. Desculpa a redundância, mas claro, eu não fecho todo esse choro e é importante, isto são tudo coisas que estamos a frisar naturalmente na conversa, mas é importante parar para as pessoas perceberem que é exatamente isso que nós estamos a querer dizer aqui, que é viver as coisas no momento em que são para ser vividas e não estar a empurrar tudo e um gajo está um dia que está mais a sentir-se mais instável e alguém convida para ir beber um copo e um gajo está fechado em casa, não quer sair de casa e alguém convida para ir beber um copo e tu pensas assim: é pá, se calhar vai-me fazer bem para me distrair. Mas não é suposto uma pessoa distrair-se. É suposto passares mal naquela noite, ou o que for, não é preciso passares muito a mal, não é preciso estás ali péssimo, mas é passares pela experiência. Exatamente. Respeitares o momento e depois seguires a tua vida com normalidade. É como, sei lá, como tu gostares de levar porrada. Uma pessoa que gosta de levar porrada
também só gosta de levar porrada até uma determinada altura, não é? A certa altura já não tem muita graça. A partir daí já não tem graça. Exato. Já só está a levar porque quer ficar ali. Exato. Parecendo estúpida, esta analogia acho que faz algum sentido, porque, ok, eu estou a sentir isto, enquanto, não é que eu gosto de sentir isto, mas enquanto for preciso, eu estou aqui. Agora, chega ali uma altura que eu já só estou lá sem necessidade, não é? Só estás naquele sítio sem necessidade. A minha mãe, é engraçado porque eu também falo da minha mãe, naturalmente. A minha mãe morreu em 2016, num processo também um bocadinho complicado, mas eu falo e as miúdas às vezes, as minhas filhas tinham uma ligação muito forte com a minha mãe, e elas às vezes, olha, ainda há pouco tempo aconteceu, eu estava a ver uns vídeos e ouço a voz da minha mãe no vídeo, e é engraçado porque é estranho, não é? Mas eu sorri e disse à miúda, olha, já viste a voz da avó? Estou a ouvir a avó, que é engraçado. E elas ficam um bocado atrapalhadas. Eu sinto que aquilo ainda... Então aí eu não insisto. Mais, não insisto. Mas, se a minha mãe aparece num vídeo, eu deixo estar e rimos, falamos sobre a minha avó, sobre as comidas, sobre a minha mãe, sobre as comidas que ela fazia, isso tudo. Não passamos... A pessoa não deixa de existir. Não, exatamente. E a pessoa... no caso da minha mãe foi doença, não só não deixa de existir, tal como a minha mãe não é a doença. A minha mãe não desapareceu e tornou-se a doença. E o meu pai foi doença também, não é? Claro, sim, mas acabou também não é... numa ação própria, mas é uma doença. Sim, e o teu pai não é isso. O teu pai é tudo o resto. É tudo menos isso, exatamente. E aquela ideia que se fala muito, quer da depressão, porque a depressão pode ser uma doença silenciosa, e muitas vezes porque é uma doença em que as pessoas se fecham, muitas vezes, não é? Aquela ideia aquela história que é não identifiquei os sinais, não é? Mas há sinais. Haverá, mas não estão escritos, não está no dicionário. Uma pessoa procura depressão e aparece lá uma lista dos sinais. Há alguns sinais, é a questão da perda de apetite, mas são sinais para o próprio. Os outros podem não ter muita facilidade em reconhecer. Mas de qualquer das formas, eu posso deixar aqui alguns. As variações de apetite, a pessoa deixa de se sentir bem nos momentos em que normalmente se sentia bem, ou com os familiares, ou com os amigos, ou fazer coisas que antes gostava e de repente não tem interesse nenhum. Mas a questão não é... Há aqui uma grande discrepância entre uma pessoa estar a sofrer uma depressão e uma pessoa estar a sofrer uma depressão ao ponto de se suicidar. E eu acho que o problema... nós não temos capacidade de definir essa diferença de amplitude ou de gravidade da depressão. E a seguir é um bocado tipo... É difícil para nós, que vivemos com a pessoa, sem a pessoa ter capacidade plena de partilhar o que está a sentir. E nunca ninguém tem a capacidade plena do que está a sentir, porque é difícil muitas vezes pôr por palavras exatamente as nossas sensações e emoções. Sim. Mas de qualquer das formas é muito difícil nós olharmos para a pessoa e acharmos que aquela pessoa vai tomar essa decisão, que é a decisão mais agressiva que alguém pode tomar em relação ao que quer que seja, que é por terminar a própria vida. Sim. Lá está, há sinais, sim, e estão documentados, mas eu acho que é como tu dizes, sim, esses sinais são sobretudo para a pessoa, ou melhor, a pessoa que conheces, tu estás exteriormente vais identificando alguns mais visíveis, mas esses sinais são para a própria pessoa e muitas vezes a própria pessoa não tem consciência desses sinais, acho eu. Não. O teu pai aliás, eu acho que não tem como os expressar. Não vê-se ali, ou seja, sente-se completa e absolutamente incompreendida e é isso que tem que ser respeitado. Eu acho que, mais uma vez, o que tem que ser feito ver é que a pessoa está a passar por isso, mas não quer dizer que mais ninguém compreenda as consequências de passar por isso, percebe? Sim. Portanto, os problemas são só daquela pessoa e mais ninguém os vai compreender, mas é as pessoas perceberem que, de facto, há mais pessoas com outros problemas que a forma como elas vivem esses problemas levou às mesmas consequências. Sim. Percebes? Sim. É a mesma coisa do que eu ser não fumador e tu seres fumador, temos os dois cancro nos pulmões e eu digo que é diferente que tu és fumador. Não, estamos os dois com cancro nos pulmões. Não estamos. Porquê? Não sabemos, mas estamos. Portanto, vamos ter que passar pelo mesmo processo. Provavelmente as coisas vão ser exatamente iguais. O mesmo processo, com ideias diferentes, porque também lá está, resulta depois das tuas então, experiências. Se as pessoas quiserem um exemplo mais presente, o Covid. Porquê é que apanhaste Covid? Porque fui sair à noite com 50 pessoas e tu? Porque no supermercado esqueci-me de desinfetar as mãos. Não estamos os dois com Covid. É igual. Temos que perceber que as circunstâncias que levam à depressão podem ser... Aliás, o mais provável é serem diferentes, porque nós somos
pessoas diferentes com experiências diferentes. E mesmo pessoas diferentes com experiências iguais vão dar experiências diferentes. Sim. Portanto, a combinação nunca vai ser a mesma, mesmo que as pessoas passem exatamente pelas mesmas situações, por serem pessoas diferentes, vão vivê-la de forma diferente. E pessoas com experiências diferentes, se calhar, têm uma vivência idêntica. Mas nunca vai ser igual a nada, a não ser nas consequências dessas mesmas experiências. Ó, João Francisco. Foi muita informação agora. Foi muita informação, João Francisco. Não, obviamente faz todo o sentido. Meu. Faz todo o sentido o que tu estás a dizer. Eu acho que aquilo que nós podemos oferecer às pessoas que estão com depressão ou com outro tipo de questão é sobretudo isso que nós falávamos há pouco da tua analogia do fósforo, não é? A empatia, a compaixão e amor incondicional. Esse amor incondicional. Por muitas vezes... É difícil. Isto é um exercício muito difícil. Claro que é difícil. É naturalmente egoísta, não é? E egoísta não é no mau sentido da palavra, que é... Nós já damos uma conotação puramente negativa à palavra, mas egoísta é uma pessoa que pensa em si. Pensar em nós não é mau. Não pensar em... Tu tens que te colocar sempre primeiro. Claro. Tu tens que te colocar primeiro porque lá está. Tu, para poderes ajudar alguém com um problema, tu tens que estar bem. Para teres esse discernimento que tu tiveste, que quando acontece algo mais grave, não é a tua culpa. Sim. Não foi culpa tua. Não tem... Tu fizeste aquilo que era possível. E mesmo não tivesses feito... Sim. Seja por que razão for. A culpa não é tua. E em casos de depressão profunda ou de droga... E tu vês isto, se calhar, nas gerações mais antigas, dos nossos pais e avós, acho que há muito esse sentimento ainda de culpa, não é? Sim. E vivem presas a este... Porque há uma parte das pessoas que não consegue aceitar essa realidade. A Epá, realidade não é, que levou... isto não é normalizar a coisa. Ou seja, como é que eu hei de explicar? É normalizar... Não é banalizar. Não é banalizar, exatamente. Porque, infelizmente... Depressões vão continuar a existir, suicídios vão continuar a existir, pessoas com vícios vão continuar a existir. Não se trata de banalizar isto. Exatamente. O que é suposto ser normal é nós sabermos lidar com situações dessas da melhor forma possível. Não é... Por isso é que é normalizar e não banalizar. Não é, esta pessoa está com uma depressão, pronto, olha, é mais uma. Não. Esta pessoa está com uma depressão, eu sei... lidar com isso, tendo ou não tendo passado por essa experiência, eu tenho o mínimo de conhecimento sobre o assunto, fui educado para situações como estas, e portanto sei, e o agir não é resolver o problema daquela pessoa, é nas minhas interações com aquela pessoa, eu sei como é que devo falar, ao que é que devo estar atento, se consigo ou não direcionar a pessoa no sentido de pedir ajuda profissional. Nesse sentido é que é suposto o assunto ser normal, e é suposto, uma coisa que me faz mesmo confusão é as empresas pedirem um registro psiquiátrico de uma pessoa quando a vão contratar num emprego, é do género. Sim. Não, já tiveste uma depressão, não, aqui não entras, depois ainda tens outra e depois fico eu aqui a pagar-te. Olha, não pode ser. Um amigo meu psiquiatra dizia uma coisa muito curiosa, que é, se tu regressas ao trabalho e tiveste cancro, regressas ao trabalho, és um herói, superaste um cancro. Exato. Mas se superaste uma depressão, ficas, aí vem o maluquinho voltou outra vez. Exato. Não é? É o estigma. Não é? Tens muito mesmo. associado É esse mesmo. estigma. É mesmo. E a verdade é, lá está, não é banalizar, é normalizar. A saúde mental, todos nós temos questões que temos que resolver. E a maioria das vezes o que acontece exatamente com as pessoas que fazem esse comentário é que se calhar vão passar por uma situação dessas e não vão conseguir resolver. Vão ficar completamente, vão ser apanhados de surpresa, não vão ter capacidade de falar sobre isso com ninguém e depois, para além de terem o problema, vão sentir a culpa que nós estávamos a falar há bocado, porque durante toda a sua vida desdenharam e tiveram comportamentos nocivos em relação às pessoas que estavam a passar pela situação que elas estavam a passar nesse momento. Ou se calhar entram naquele registro, porque é que isto me aconteceu a mim? Exato. Não é? Porque é que isto me aconteceu? Isso é outra coisa, que as pessoas têm que arranjar uma justificação para aprender a lidar com as coisas. Eu acho que a primeira etapa para viver bem é aprender realmente o que é que significa viver. Nós estarmos aqui agora a ter esta conversa, isto é um privilégio. Sim. E não é porque e não temos que estar bem do ponto de vista psicológico. Só o facto de estarmos aqui, independentemente em que situação é um privilégio. Tu estares vivo é um privilégio. É um privilégio. E nós, muitas vezes, andamos sempre a procurar as justificações para nos sentirmos mal. E isto é uma coisa muito agressiva, mas
o sentimento de pena, especialmente em relação a nós próprios, é muito destrutivo, é nocivo. Porque entramos ali numa espiral em que, ao mesmo tempo que nos sabem, sentimos mal connosco próprios, porque nos permite não fazer nada em relação a isso, estás a ver? Tipo, eu estou coitadinho de mim, portanto deixa-me lá estar aqui a passar mal, e depois recebemos uma tentativa de reforço positivo por parte das pessoas que estão à nossa volta, que tentam ajudar-nos, pá, que nos sabe bem e que nós não precisamos resolver nada para essas coisas. E depois ficas numa uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ficas às voltas porque sabe bem falar mal sobre mim e ter pena sobre mim. As pessoas dizem, não digas isso, não faz. Exato. Não, e depois não fazer alguma coisa em relação a isso, não fazem. E eu sei que isto é uma perspectiva, não é agressiva, mas é um bocadinho dura e ríspida sobre esta realidade, mas tem que ser tida porque... para pararem de acontecer estas... E tem a ver com esse pragmatismo. Sim. É não ficar preso ao que aconteceu, mas tentar mudar aquilo que aconteceu. Não é? Tu, quando... que pensamentos é que tu costumas ter, embora já tenhas explicado isto mais ou menos, que ajudam a aliviar? Se é que tenhas momentos de dor, que acredito que devas ter, não é? Mas eu não faço um exercício por aliviar a minha dor. O meu exercício é exatamente do contrário, é para viver a minha dor. Okay. E ela simplesmente, tal como os momentos de felicidade, se não for estimulada, dissipa-se. Se eu não estiver ali a alimentar aquele sentimento da dor, se eu disser, pá, estou a sofrer, pá, vou estar aqui e vou estar a pensar sobre as coisas que me estão a fazer sofrer, pá, e vou aceitá-las, vou recebê-las e vou vivê-las. Não vou agarrar nelas, meter dentro do bolso e ficar à espera que continuar a meter dentro do bolso até qualquer dia o bolso rebenta e vem tudo cá para fora e eu não consigo controlar nada. Portanto, eu vivo as coisas no momento em que elas me aparecem. E se não for no momento, e se o momento fosse agora, se calhar não podia vivê-las, não é? Mas agora vou para casa e vou no carro e vou pensar sobre elas e vou a vivê-las. Não vou pôr a música aos altos berros e pôr-me a cantar e ligar para pessoas e fumar um canhão. Exato, é isso mesmo. Epá, não vou fazer. E eu acho que é muito, não é o exercício de como é que eu vou sair daqui, não. Agora eu vou estar aqui. É para estar aqui. Se eu estou a sentir isto é por alguma razão. E eu sento-me, pá, e aguento. É muito aquela ideia que eu passo e que eu gosto e com a qual eu me identifico mais do que tudo, que é, eu aprendi por mim mesmo e por exercício próprio a viver confortável no desconforto. Eu não vivo para ficar confortável. Eu vivo para ficar confortável em situações desconfortáveis. É uma boa perspectiva, porque tu, quando estás confortável, não é? Não te mexes. É? Tu, quando um gajo está confortável, a imagem que eu tenho é... Se eu estou com uma mantinha aqui enrolado, não é? O que é que eu vou sair às 7 da manhã para ir correr, quando eu nem sequer gosto de ir correr? Não é? É isso mesmo. E a pessoa levantar-se para ir trabalhar para um trabalho que não gosta, para chegar a casa e estar numa relação que não gosta, provavelmente por culpa própria, porque não estimulou, não tratou dessa relação, não foi honesto nessa relação. Um gajo entra numa espiral negativa e é fácil meter-se dentro dos colchões, meter-se no escuro, ficar ali sossegadinho e não sai dali. Mas isso não vai resolver nada. Um gajo passa ao fim de semana e vai ter que voltar para o trabalho que não gosta e durante o dia vai ter que comunicar com as pessoas com quem vive em casa e que supostamente quem gosta, mas que foi devagarinho destruindo essas relações por não estar bem consigo mesmo. Portanto, mais vale simplesmente aceitar que o desconforto faz parte e começar... Isto era uma ideia que eu passava muito. Eu fui treinador de sub-16 no clube onde eu jogo, no CDU. E agora, quando fui para Roterdão, estava de certa forma no grupo de liderança da minha equipa. E nós, houve um dia que acabámos um treino, estava a nevar, estava um frio insuportável, estava toda a gente toda arrebentada. E o treino acabou e estava tudo com a cabeça para baixo, estava tudo com um ar de seca. Eu disse assim, malta, eu vou-vos só pedir uma coisa, sorriam. Mas não é sorriam porque o treino foi bué da louco. É sorriam porque aprendam a chegar a um final do treino destes e a desfrutar disto. A desfrutar de estar em sofrimento e de ter conseguido, ter sido capaz de ultrapassar isso, não chegar ao momento em que está desconfortável e dizer, não faço mais, vou-me embora. Não. O sorriso não é porque aquilo soube bem, é porque soube mal e eu fui capaz de passar por isso. E se eu fizer 10 treinos seguidos naquelas condições, na 11ª eu já nem sinto nada, já só me estou a rir, já só estou a desfrutar do treino. Tu és maluco, João Francisco. Depois, se calhar. Somos Mas todos. Olha, somos todos malucos. Somos todos malucos. Que conselho? Não é que eu não queria dizer que é um conselho. Eu posso partilhar algumas das minhas ideias com as quais eu tento reforçar no meu dia-a-dia para viver bem.
A primeira delas é, sem dúvida, ser capaz de ser vulnerável. Ou seja, vulnerabilidade não é fraqueza. Não é fragilidade, é honestidade. É isso mesmo. É tu seres honesto com aquilo que tu estás a sentir. E aquilo que tu és, é em tudo. A vulnerabilidade não tem a ver com fragilidade. É perceber... Nós, para chegarmos onde chegamos hoje, para estarmos sentados nestas mesas, com estes microfones, não sei o quê, não foi um gajo sozinho que inventou isto tudo. Ninguém faz nada. Se eu meter um gajo sozinho numa savana, dura uma semana. Se durar, nós já nem sabemos sobreviver no meio da floresta, muito menos sozinhos. Sim, esse gajo, para sobreviver na savana, sozinho, teve que ter essa aprendizagem com alguém. Pronto. Um gajo, aliás, nós que nascemos sozinhos nem sobrevivemos. Não. Porque os cavalos levantam-se e estão a andar e é onde se safar. Nós não temos capacidade alguma de sobrevivência fora do corpo. E, portanto, nós precisamos de viver em comunidade. E para vivermos bem em comunidade, temos que ser totalmente honestos uns com os outros. E isso muitas vezes vai levar a litígios e nós temos que saber que eles fazem parte e temos que aprender a lidar com eles. Não é? Temos que saber que vai haver discussões com as pessoas que nós gostamos, mas quanto mais honestos nós formos e mais as respeitarmos, mais rapidamente esses problemas vão dissipar através da comunicação. E, portanto, o meu ponto aqui é muito simples, que é nós sozinhos não vamos a lado nenhum. E nós acharmos que somos capazes de tudo, não, é uma ideia que é errada e que é destrutiva, porque nós vamos quebrando cada vez mais as ligações com os outros e a capacidade de aceder aos outros e de pedir ajuda. E pedir ajuda em tudo, não é só no tema da saúde mental. Portanto, a ideia da vulnerabilidade e que nós sozinhos não vamos absolutamente a lado nenhum é crucial, porque mesmo que as pessoas que acham que vão sozinhas a algum lado, não se esqueçam que para irem para o trabalho pegam num carro e alguém teve que o fazer, as roupas que têm vestidas também não foram elas que fizeram e o pão que elas trouxeram para casa também não foi. Damos tudo por garantido, não é? Nós não pensamos que essas coisas nos são dadas. Não, alguém teve que fazer. Sim. Alguém teve que plantar os cereais, colher os cereais, trazer os cereais para não sei para onde, para ser moído, para fazer o pão. É isso mesmo. Portanto, sozinhos nós não vamos a lado nenhum. Começa logo por aí. Depois é outra ideia que é importante para as pessoas que estão a sofrer algumas perturbações, que é estar melhor não é estar bem, mas é bom. Sim, é já qualquer coisa. Estar melhor não é estar bem, mas é bom. E é a evolução. Nós temos capacidade de olhar e perceber que eu ontem estava muito a mal e agora estou só mal. É uma razão para festejar. É uma vitória. É suposto festejar. Porque se nós não festejarmos esta vitória, se nós olharmos para isto e dissermos nós estávamos neste ponto e passamos para aqui, mas o bom é só ali no fim da mesa. Continuo muito a mal. Voltamos tudo para trás. Não, estar aqui e já não estar aqui é muito bom. E a partir daqui, começamos a trabalhar. Ou seja, se eu já cheguei aqui é porque o que eu estou a fazer está a correr bem. Não é suposto as coisas não se resolvem de um dia para o outro. É essa questão das coisas serem garantidas. O gajo clica na Amazon e passado 2 dias está cá a encomenda. É muito giro. Isso mas demora 3, a malta passa-se da cabeça logo. Faz queixa. Não é assim que funciona em relação a nós. E, portanto, essa ideia do não estar melhor, não é estar bem, mas é bom, é uma ideia que eu passo bastante. Sim. Tento promover a saúde em todas as áreas, a boa alimentação, a prática de exercício físico, o sono. E o sono não é só dormir sempre 8 horas, é tentar dormir 7 ou 8 horas, ou que às vezes as pessoas não conseguem dormir isso, dormem 5 e não conseguem dormir mais, tudo bem, mas tentarem se deitar mais ou menos à mesma hora e acordar mais ou menos à mesma hora. Claro que ao fim de semana um gajo vai jantar fora, vai fazer um programa qualquer, deita-se mais tarde. A questão não é essa, é durante a semana não deitares hoje às 11, amanhã à 1, depois às 10. Sim. É tentar manter uma certa cadência para termos o nosso ciclo corporal regulado. E outra coisa que eu também digo, e que vem em seguimento a ideia do estar melhor não estar bem, mas é bom, que é a ambição incremental. As pessoas querem mudar, as pessoas dizem, vou mudar a minha vida, agora vou passar a ir ao ginásio todos os dias. Não vais. Não vais. E porque basta falhares o primeiro dia para achares que és uma merda. Tanto que eu acho que esse pragmatismo e essa minha rigidez às vezes faz com que eu fique com uma cara ou tenho uma reação com as pessoas que as pessoas não gostam, sentem que eu não as estou a apoiar. Mas as pessoas dizerem-me, agora vou mudar a minha vida e vou começar a treinar todos os dias. Eu olho e digo assim, não vais. E eu só estou a ser teu amigo e estou-te já a preparar, porque tu vais ficar desiludido contigo mesmo, porque tu vais querer meter essa etapa, tu não vais chegar lá e a seguir nem sequer vais reduzir a etapa para passar a treinar uma vez por semana, vais desistir outra vez. E portanto a missão incremental é, agora durante o próximo mês vou uma vez por semana. Como é que eu me senti? Senti-me bem, deixa-me lá ver se eu consigo. Isso é a mesma coisa. Eu tento aplicar isso, porque eu tenho algumas questões relacionadas com a autoestima e em relação ao ginásio. Às vezes eu tinha essa ideia, vou treinar todos os dias. Claro que não vou treinar todos os dias. E depois
Pá, desculpa a expressão, mas sentes-te uma merda, sentes-te claro não que vales sentes uma nada, não merda. tens capacidade para... Ainda ontem não consegui treinar, tive o dia todo a gravar, e no dia anterior treinei. Pá, e eu não consegui acabar o treino. Estava cansado, não consegui, não consegui. O meu corpo parecia aos telemóveis, sabes, quando acaba a bateria e faz pi, 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 e apaga. Pá, e eu senti logo aquela vontade de foda-se, és um merdas, nem consegues fazer esta... Pá, e pensei, calma, meu. Eu treinei, enquanto estive a treinar bem, meu. Não consegui, mas foi por outras razões. Agora não vou estar a entrar neste registro. Sabes que eu, no início da quarentena, eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus amigos do colégio, pá, e alguns queriam treinar. Eu sabia que alguns queriam treinar e então criei um grupo à parte. Pá, a malta não está sempre a falar da merda dos treinos. Com os que queriam treinar, nós chamámos-lhe Quarantine Challenge, que era a malta iria ficar toda em forma, que é para que quando acabasse o Covid está tudo impecável. Não, pá, tu não tens noção, houve gajos que fizeram uma transformação enorme. Isso é bom. Só que havia, naturalmente, pá, houve malta que desistiu, houve malta que é por ondas, de repente fica muito motivada e treina durante um mês e depois acontece qualquer coisa. Assim que há qualquer coisa que justifica a ausência deles, eles sentem-se bem o suficiente para deixar de fazer. Não é que eles quisessem deixar de fazer, mas pelo menos, como sabem que eu os vou chamar a atenção, eu acho que sentem um bocadinho de... Pá, mas eu agora tinha, não sei, foi uma semana de férias não sei para onde. E então? Eu não sou eu que vou treinar. Eu estou a ter esta conversa com eles porque eu sei que é um objetivo que eles querem e eu quero o melhor para eles, portanto eu vou ser... Não é vou ser frio, na minha opinião, estou a ser o melhor amigo que eu podia ser com eles. Estás a ser honesto? Estou a ser honesto. Pá, e é duro, às vezes é chato. Mas eu tenho a certeza que a longo prazo isso só faz com que a nossa relação seja o melhor possível. Porque eles sabem que de mim só vão ter uma opinião honesta e uma única... E daí vêm as relações de amor incondicional. De mim eu só vou querer o melhor para eles. Só. E só vou ficar feliz com os sucessos deles. Pá, mas quando eles estiverem a fazer merda, eu vou ser o primeiro a dar-lhes na cabeça. Claro. Pá, porque é assim que tem que ser. Sim. E houve muita gente que mudou. Mas, portanto, é muito essa ideia de... Pá, não queria... pequenos. Olha, eu já disse isto para aí 2 ou 3 vezes aqui, que é uma frase, uma expressão que nunca mais me saiu da cabeça, que é um amigo meu que dizia: como é que tu comes um elefante? Tu não comes um elefante, tu comes um elefante aos bocados. Sim. Não é? Tu tens que, pá, criar objetivos realistas. Exato. Perante o facto, se tu és um gajo completamente sedentário ou que está numa depressão e tem essa consciência, a primeira coisa é, pá, o que é que eu consigo fazer? O que é que está aqui já ao meu alcance que eu possa alterar? E a partir nem que seja mudar da cama para o sofá. Nem que seja da cama para o sofá. O importante é festejar essas conquistas, por muito pequenas que sejam. E depois é a questão do relativizar, que é, as pessoas adoram comparar a vida delas com as dos outros. Que é, pá, o meu dia foi uma merda. Depois olhas para um gajo na rua e dizes, pá, este senhor sem abrir, coitadinho, estou-me aqui eu a queixar da minha vida. Não. Toda a gente tem o direito de se queixar da sua vida, da sua realidade, dos seus problemas. E não são comparáveis. Não só porque tu não conheces a vida de outra pessoa, se calhar o sem-abrigo até está a pensar, hoje tive um dia bué da fixe, pois, meu. Exato, hoje foi bué da bom, pá. Hoje foi bué da bom. Correu bem. E isso vê-se muito em comunidades completamente isoladas da sociedade atual, pá, que são tribos e etc., que vivem na floresta, e são-lhes medidos os níveis de felicidade e são muito superiores aos nossos hoje em dia. Isso vou viver com uma tribo. É a melhor forma que tu tens de equiparar isto, que é, as pessoas vivem a sua própria realidade e nós sofremos pelos outros. Não faz sentido nenhum. Não faz mesmo. Não faz, sim. Tu estás a sofrer pelo teu dia e pelo dia do outro. É. Exato, por achares que o coisa teu é é uma sofrer merda. com o outro, é sentir que um amigo meu está mal, empatia, e ter capacidade empática, e pá, eu estou aqui contigo, eu percebo que estás em sofrimento, eu não sofro o que tu estás a sofrer, eu percebo que tu estás a sofrer e portanto eu estou aqui contigo, pá, e por tu não estás bem, isso também mexe comigo, por eu gostar de ti, não é? Pá, e aquela ideia das pessoas que acham que estão completamente sozinhas? Isso vem daquela questão que eu te estava a dizer, que as pessoas não conseguirem distinguir o que é ninguém perceber a sua experiência do que é perceber que pelas experiências de cada um as pessoas vão parar ao mesmo sítio. Exato. É uma ideia muito difícil de compreender. Isso... eu lembrei-me porque... Isso já vai para a parte técnica que eu não sei responder. Claro, e, portanto... Mas eu lembrei-me disto exatamente porque há pessoas que podem estar a ouvir isto e estar numa situação mais chata e estar a pensar isso. Eu espero, ou seja, não espero que haja, idealmente não haveria pessoas nessa situação, mas sabendo que há, eu espero que haja alguém que esteja de facto a ouvir a nossa conversa e que esteja a tirar algumas coisas boas daqui. Sim, porque é essa questão... Que acenda mais uma vela, não é? Que gera ali uma mudança. Que
há aqui duas coisas que me estavam a ecoar, que é exatamente isso, que se alguém está a ver isto e está a passar por um momento difícil, que compreenda que não está sozinho. Não Seja ele qual for o momento. Seja não é comparar com mais ninguém, é o seu momento. E não está sozinho. E sinceramente, quando tu tens a ideia de que ninguém te compreende, não é estar a chutar a responsabilidade, mas tem que perceber que, se calhar, a primeira pessoa que se tem que compreender é ela. Porque os outros certamente também têm as suas questões. Lá está, o sem-abrigo tem as suas questões, as outras pessoas têm os seus problemas. Não são tanto os outros que me têm que compreender, eu é que tenho que compreender o sítio onde eu estou e que não estou sozinho, porque certamente há muitas pessoas que estão a passar pelo mesmo. Exato. Eu só não as conheço. não é? Mesmo que passem pelo mesmo, tudo o que passaram para trás vai ditar que a resposta que eles vão dar exatamente à mesma situação é completamente diferente. Sim, e que não há... aquela ideia de que não há solução também é falsa. Sim. Não é? Como é óbvio. A única coisa que não tem solução é a morte. E mesmo a isso já me levava para outra conversa, mas isso... Aí, quanto a isso, não há, que eu saiba, não há ninguém que tenha capacidade de reverter. Portanto, Ainda. Mas, sim, mas que não é preciso chegar a esse ponto. Há Sim. muitas... que há... Estamos todos com experiências diferentes no mesmo sítio. Não é? Estamos todos com experiências diferentes no mesmo sítio. Que mensagem... Eu sei, é a pergunta clichê. E é, no fundo, aquilo que nós já estamos a falar. Não é? Mas por ser clichê é que faz sentido. Isso é que é clichê. Que mensagem é que tu achas que queres passar depois desta conversa toda? que ninguém está sozinho. Pronto, é isso que nós estamos. Ninguém está sozinho e que não há... Sim, ninguém está sozinho e que há sempre caminho para cima. Não é? E que qualquer vitória, isso acho muito importante, isso que tu disseste, duas coisas. Primeiro, que qualquer conquista, por muito ínfima que seja, é uma conquista. Não é? Para sair do sítio onde estamos. Pá, e há outra coisa que eu acho que é importante, que é, muitas vezes tu voltas atrás no caminho, por várias razões. Claro. Mas isso não é uma derrota. Isso não é uma derrota. Se tu tiveres consciência disso, não é uma derrota, é um processo. É um processo. E tu nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, tem tendência, ou tem uma tendência natural apenas a partilhar os sucessos ou as vitórias. Não é? Isso começa a criar cada vez mais uma ideia de que o mundo se baseia de sucesso e de vitórias. Pá, mas os gajos que estão a ter vitórias agora devem ter batido com a cabeça tanta vez para lá chegar. Pá, e se não bateram, se calhar vão bater mais para a frente. Sim. Pá, sim. Que eu saiba, o mundo não é cor-de-rosa. E não é, e é assim, as vitórias, como é que é aquela frase? As derrotas eu não perco, eu aprendo. Não é? Sim. Mas é difícil na altura um gajo perceber isto. Mas é importante perceber que nas vitórias também se aprende, só e simplesmente se refletir sobre a experiência. Foi aquilo que eu estava a dizer há bocado. Então aquilo que nos acontece serve para refletirmos. Sempre. João Francisco Lima, muito obrigado. Obrigado eu. Por esta conversa. Eu acho, sinceramente, que devias enverdar pelo mundo do coaching. Eu ia fazer as tuas formações. Faz 23 anos, tens já uma pedalada do caraças. Eu espero poder ter ajudado pelo menos mais uma pessoa, porque mais uma já é suficiente, exatamente pela ideia que eu transmiti há bocado. Se eu acender uma vela, essa vela pode acender as que ela quiser. E não se esqueçam que a vela do João Francisco é muito grande. Obrigado, João. Obrigado eu. E a vocês que estão desse lado, lembrem-se que temos sempre solução, temos sempre uma maneira de vir para cima. Muito obrigado por estarem desse lado. Deixem as vossas opiniões. Procurem ajuda, sempre. Importantíssimo. Deixem as vossas opiniões aqui. Deixem os vossos comentários. Deixem o like, o follow.